Bem-vindos a mais um mergulho nos mistérios do Brasil. Hoje, vamos para o coração do sertão central do Ceará, uma região onde o céu parece diferente, as noites são mais profundas e as histórias, inexplicavelmente mais estranhas. É um território que ganhou fama nacional, não por crimes ou guerras, mas por algo muito mais inquietante, fenômenos que para muitos moradores vêm direto do céu. Um lugar que jornalistas, ufólogos e curiosos passaram a chamar de Área Q. Se você ouviu falar desse nome, provavelmente foi em 2011, quando um filme de ficção científica foi rodado nas cidades de Quixadá e Quixeramobim. O longa usou o termo Área Q para descrever essa região marcada por aparições de luzes e supostas abduções. Mas a verdade é que o cinema apenas deu um nome famoso a algo que já fazia parte do imaginário local há décadas. Para a imprensa cearense, para os pesquisadores e principalmente para quem vive ali, a Área Q é muito real. É um espaço onde, segundo centenas de relatos, objetos desconhecidos cruzam os céus. Eles são descritos como silenciosos, rápidos e impossíveis de serem explicados pelas tecnologias que a gente conhece. O mais impressionante é que esses relatos não são casos isolados ou invenções de uma pessoa só. Pesquisadores sérios, como o coronel da reserva Wellington Paiva, afirmam ter mapeado entre 80 e 100 casos documentados apenas nessa região do sertão central. Eles falam até de um corredoário, uma espécie de rota invisível, onde as aparições seriam mais frequentes. Esse corredor começaria na cidade de Madalena, passaria por Quixadá e seguiria em direção à Serra de Baturité. O horário também parece ter um padrão, quase sempre entre 6 da tarde e 4 da manhã. Para os moradores não há dúvida de que esse corredor existe. Ninguém sabe explicar o porquê, mas todo mundo por ali conhece alguém que já viu alguma coisa. As histórias são as mais variadas. Elas vão desde luzes simples que ficam paradas sobre os famosos monólitos de pedra de Quixadá, até relatos de perseguições que fizeram motoristas abandonarem suas motos e saírem correndo em desespero no meio da noite. Existem também avistamentos coletivos, que são ainda mais difíceis de ignorar. Um dos mais famosos foi protagonizado pela escritora Rachel de Queiroz. Em 1960, ela afirmou ter visto, ao lado de outras pessoas em sua fazenda, um objeto luminoso pairando no céu por quase 10 minutos. Ela escreveu sobre isso numa crônica para a revista O Cruzeiro, uma das maiores da época. Na publicação, descreveu a luz como viva, intensa, impossível de ignorar. Foi a primeira vez que uma personalidade de renome nacional relatou algo vindo do céu de Quixadá. A partir daí, a reputação da cidade como a capital nordestina dos discos voadores começou a se consolidar. Mas, de todos os casos que formaram a lenda da Área Q, nenhum é tão famoso e perturbador quanto o que aconteceu em 3D, abril de 1976. O protagonista dessa história foi um agricultor chamado Luiz Barroso Fernandes. Ele estava voltando para casa em sua carroça, no fim de tarde, quando, segundo seu próprio relato, um objeto luminoso desceu do céu, silenciosamente, e se aproximou dele. De repente, houve um clarão muito forte, um impacto de luz, e a partir daquele momento, a vida de Luiz Barroso nunca mais foi a mesma. Nos dias seguintes, a família começou a notar que ele apresentava sintomas muito estranhos. Primeiro, sua pele ficou toda avermelhada, como se tivesse sido queimada pelo sol. Depois, surgiram lesões, marcas que pareciam queimaduras de 2º grau, mas sem uma causa aparente. Com o passar do tempo, o problema se tornou ainda mais grave. Luiz Barroso começou a regredir mentalmente. Era como se sua memória, sua personalidade e sua identidade estivessem sendo lentamente apagadas. O caso chamou a atenção de médicos e ufólogos de várias partes do Brasil e até do exterior. Todos queriam entender o que tinha acontecido com aquele homem. Exames foram feitos, dezenas de entrevistas foram realizadas, mas nenhuma explicação convencional conseguiu justificar o que estava acontecendo com ele. A situação de Barroso se agravou tanto que ele acabou recebendo aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional de Seguro Social. É importante deixar claro, o governo não reconheceu oficialmente um ataque extraterrestre. A aposentadoria foi concedida porque os laudos médicos eram incontestáveis. Após aquele episódio luminoso na estrada, Luiz Barroso nunca mais teve condições físicas ou mentais de trabalhar. Ele viveu por mais 17 anos, sempre entre idas e vindas ao hospital, carregando no corpo e na mente as marcas de um encontro que jamais foi explicado. Desde então, essa história se espalhou e se tornou o caso ufológico mais famoso
do Nordeste brasileiro. Para os moradores da região, não há dúvidas, Barroso não mentiu. Para os pesquisadores locais, ele foi uma das primeiras vítimas documentadas de um fenômeno que, segundo eles, continua acontecendo até hoje. Para os mais céticos, talvez fosse apenas uma doença rara e desconhecida, que coincidiu com o avistamento da luz. Mas o mistério permanece. Por que o quadro clínico devastador começou exatamente após o encontro dele com aquela luz? E afinal, de onde veio essa luz? Enquanto as respostas não chegam, a vida em Quixadá segue embalada por essas histórias. Grupos de ufologia e entusiastas organizam vigílias noturnas, esperando registrar algo no céu. Turistas fazem trilhas até a chamada Pedra do Et, um dos monólitos da região. Empresas de turismo já oferecem passeios guiados sob o céu estrelado de Quixadá, prometendo uma experiência única. Muitos dos que participam dessas vigílias e passeios afirmam ver luzes que se movem de maneiras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Luzes que pairam silenciosamente sobre os monólitos e, de repente, desaparecem numa velocidade instantânea. Outros não veem nada de extraordinário, mas dizem sentir que há algo diferente no ar. Uma presença silenciosa e constante que paira sobre a paisagem. E assim, a área Q continua a crescer, não como um lugar físico demarcado no mapa, mas como um território simbólico, um triângulo invisível onde as histórias se acumulam. Os testemunhos se cruzam, e as fronteiras entre a realidade e a imaginação se tornam cada vez mais finas. Entre a crença e o ceticismo, entre a ciência e o folclore, permanece uma pergunta que ecoa pelas serras de Quixadá há mais de meio século. O que realmente acontece no céu do Sertão Central? E por que tantos acreditam que eles, quem quer que sejam, sempre voltam? Na área Q, a verdade pode até estar lá fora, como dizem. Mas o mistério, esse sim, está por toda parte. E você, o que acha dessa história? Já ouviu falar de algum caso parecido na sua região? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios. Obrigado por assistir e até a próxima.